Você usa celular? Conhece? Ah, gente, o uso de celular, ele pode estar prejudicando muito a sua saúde, né? Causando aí danos no pescoço, na coluna. E é sobre isso que a gente vai bater um papo agora com o doutor neurocirurgião Ricardo Delfino. Ele é especialista em coluna e pescoço. Muito bom dia, doutor. Bom dia. Seja muito bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui. Que bom tê-lo aqui conosco. Uma pergunta. Depois que o uso de celular tem aumentado, só tem aumentado mais ainda o número de pacientes? Bastante. O que a gente tem observado é o seguinte, os estudos mostram que de 2010 para cá houve um incremento importante da prevalência dos sintomas relacionados à dor cervical. Olha que interessante. E impactando também nas situações que geram, às vezes, tratamentos mais invasivos, né, como bloqueios ou necessidades até de cirurgia. Então, principalmente na faixa da adolescência, do adulto, jovem, essa incidência aumentou, chega a ter um incremento aí de quase o dobro nesse período. E ainda estão sendo publicados mais estudos, mas há uma associação já bem estabelecida dos dispositivos móveis, né, da tecnologia, os smartphones, os tablets, isso aí provavelmente entra nessa conta aí, com certeza. Quando o senhor comenta isso, eu fico até preocupada, porque hoje as crianças estão usando os bebês. Outro dia eu vi um bebê sentado, tipo assim, devia ter uns 2 meses, assim, coisa assim, muito pequena, no colo. Aí, nem a cabecinha estava aguentando, mas ele já mexia o dedinho, assim. Ele fazia já assim. Põe o dedinho e já mexe. Eu fiquei assim, falei, quando o senhor comentou aí, às vezes uma coisa que às vezes a pessoa podia ter, mas ao longo da vida, na terceira idade, às vezes hoje tem aumentado, como o senhor falou, dobrado aí na juventude, em momentos onde a gente não deveria ter esse tipo de problema. É verdade. A tecnologia veio para ficar, ela ajuda de uma forma absurda a funcionalidade da vida do adulto, e isso impactou na vida no ambiente domiciliar. Então, vira um instrumento de entretenimento. Você tem uma criança, o seu celular, o tablet, ele vai ser utilizado para isso. E precocemente as crianças já estão expostas, elas vão precocemente também usar aquele dispositivo e fatalmente isso vai mudar a postura, vai mudar até o comportamento, vamos dizer, social daquela criança, né? Além de um efeito físico mais óbvio, né? Da ergonomia, da projeção que a gente tem que ter para usar o telefone, tem um impacto do isolamento social, do déficit de atenção, né? Isso aí já está bem estabelecido, né? E isso aí impacta também no aumento do sedentarismo, isso é importante também quando a gente for falar da anatomia. Aí vem a obesidade. Exato. Aí dá um efeito dominó ali, vai uma cascata de situações. Isso. Uma coisa vai atraindo a outra, vai levando a outra, vai conduzindo. Eu fico pensando, o detalhe às vezes do uso errado é o tempo que a gente fica, né? Porque eu brinco e falo assim, dá hipnose pro menino aí. Você deu, hipnotizou, acabou. E você fica, por exemplo, para a vista. Também. Para quem usa lente, a gente pisca menos quando você está olhando, né, para a TV, para um celular. Exato. Então, até na questão, né, na oftalmologia, ruim, você tem que piscar mais, você tem que lubrificar mais. Você aproxima o celular do rosto para você ter o foco, isso leva a uma acomodação visual também, que leva a impacto também na saúde visual. Tem a parte respiratória, posso usar seu celular? Claro. Para mostrar? Então, a gente tende, naturalmente, a usar o celular, além da flexão, da gente projetar o pescoço para frente e a cabeça para frente, a gente vai ter uma tendência a aproximar do tronco. Porque quando você está com o celular, você não trabalha com o celular com o braço estendido, você aproxima do corpo e vai digitar aqui a mensagem. Então, essa hiperflexão, essa postura do texto, né, do digitação, vai levar também a uma restrição da cavidade torácica, né? Você tende a respirar mais curto ou trabalhar com quantidade de expansão menor, isso também tem impacto a longo prazo. A gente está falando, às vezes, como eu te falei, um grupo importante de atenção são as crianças, os adolescentes. Eles, a médio e longo prazo, isso aí vai ter repercussão na saúde, com certeza, né? Os estudos mostram que a média, né, os estudos mais recentes, a média de exposição ao dispositivo celular ou tablet chega, às vezes, a 5 a 7 horas dia. Isso, quando a gente projeta isso no ano, isso é assustador. Você tem 2.000 horas de exposição de estresse cervical ali, muscular, de projeção anterior do pescoço, da coluna, ao longo de anos seguidos, né?
É interessante. Aí eu fico pensando, né, doutor? Porque a gente está pensando assim, mas às vezes a pessoa, ela tá num sofá, aí eu deito no sofá, ainda fico assim. Exato. Olha, isso é uma postura que é muito comum. Quando a gente vê o estudo... Se assenta numa cadeira, muito comum. A posição neutra, a gente tem uma carga na coluna de mais ou menos 5 quilos. Quando a gente vai estudar na ergonomia a projeção anterior do pescoço, quando a gente projeta 15 graus para frente, uma flexão leve, sim, você mais do que dobra a carga, você vai para 12 quilos na coluna. E uma projeção mais acentuada, como essa que eu te falei, que é a postura típica do digitador de celular, ela vai para 27 quilos, uma projeção de 60 graus. Né? E já existe uma situação nos trabalhos descrito como text neck, que é o pescoço de digitação, pescoço de texto. Os americanos já criaram essa entidade, né? Sim. Que é a doença gerada pela hiperflexão e a digitação excessiva nos dispositivos, né? Então é preocupante. O senhor trouxe ali pra gente, no nosso espaço verde, conta pra gente, o que o senhor trouxe ali? Vamos dar um pulinho. Nesse local aqui, o que o senhor gostaria de mostrar aqui pra gente? Então aqui a gente tem uma representação da coluna. Sim. Então a gente tem aqui parte do crânio, né? Aqui é importante que a medula passa no canal medular, ela vem do cérebro, né? Ela vem trazendo ali a condução dos impulsos nervosos dentro do canal cervical. A coluna vai se conduzir até a coluna lombar, né? A medula vai se projetar aqui. Sim. Então, a gente pode observar, essas estruturas amarelinhas aqui são os nervos, as raízes cervicais, né? Então, geralmente, isso aqui está relacionado com a dor. Né? Então, aqui a gente tem uma coluna na posição neutra, né? A gente vê a coluna bem alinhada. Dá para a gente ver aqui, entre cada elemento ósseo, entre cada vértebra, a gente tem essa estrutura mais cinza, que é o disco cervical. Então, o disco é uma estrutura importante, por quê? Porque ele é importante dentro daquela carga que a gente estava falando. É o que vai sofrer, às vezes, maiores consequências dessa situação da hiperflexão. Quando a gente faz a hiperflexão, a gente tende a sobrecarregar o disco. Então, a gente vai levando a um estresse dinâmico que, com o efeito acumulativo ao decorrer dos anos, vai gerar mais doença do disco cervical, mais hérnias de disco e mais doenças relacionadas não só a dor, mas também repercussões de movimento, né, das raízes relacionadas ou da própria medula. A compressão dele é como se fosse ali um carro, você usando mais do que necessário. Você vai gastando mais. Você vai gastando mais. Às vezes eu faço a comparação para o paciente com o sistema de amortecimento do carro. Né? Aquilo ali você tem ciclos que são previstos você ter ali uma absorção de impacto. Então, quando você aumenta esses impactos de uma forma excessiva, é como se você estivesse trabalhando com um carro com uma carga maior do que ele foi projetado. Então, vai desgastar mais precocemente. Então, aquela vida útil daquela estrutura ali, ela vai ter uma projeção de vida útil reduzida. Então, você vai ter, do ponto de vista prático, mais doenças relacionadas. Isso repercute no perfil dos pacientes. A gente tem operado mais pacientes mais jovens atualmente do que os pacientes que a gente tratava 10 anos atrás, por exemplo. Isso leva a gente a chamar essa atenção, né, para essa pauta e a gente trabalhar na prevenção. E o que a gente poderia, então, como que a gente poderia ensinar o pessoal a usar da maneira correta o telefone, para prevenir, Porque já que vai usar, não vai parar de usar o telefone. Não tem como a gente falar que vai parar de usar. A tecnologia está aí, ela facilita uma série de coisas, então o que a gente tem que fazer? A gente tem que barganhar com isso. Sim. Então, ao invés de 5 horas de celular ou de tablet, nós vamos reduzir. Nós vamos tentar reduzir, chegar a isso no máximo a 1 hora. Incrementar a atividade física. Importante isso, não só para a coluna, mas como a saúde geral. Sim. Você vai ter aí 2, 3 vezes por semana, fazer uma atividade física que fortaleça essa musculatura, que estabiliza a coluna, para você fazer um contrabalanço, porque todo o trabalho aqui é na flexão. Então, se a gente tiver um trabalho de fortalecimento posterior, de estabilizadores, de cintura escapular, a coluna como um todo, você vai compensar essa situação de excesso de uso do celular. Então, já que você usa, barganhe consigo mesmo. Então, já que eu tenho que usar muito celular, eu vou fazer uma contrapartida, vou fazer mais atividade física para me permitir que isso não tenha impacto na minha saúde. Entendi. Então, às vezes, o fato também das pessoas terem mais problemas é porque também o sedentarismo tem aumentado. Tem aumentado. E as pessoas estão mais fracas. Estão mais fracas, estão preocupando menos com a saúde e com o autocuidado. Então, além disso, da atividade física, a gente pode também usar outros artifícios. Por exemplo, os estudos mostram que a atividade de digitar é a pior.
né? Você usar o celular de uma forma corriqueira, é lógico que você tem alguns impactos, né? Se, por exemplo, você coloca o celular apoiado de lado para falar enquanto você está fazendo outra atividade. Você vai lá fazer comida, aí você pega o menino, põe do lado aqui o menino e está cozinhando e vai fazendo, vai resolvendo. Mas assim, você está numa ligação. Geralmente essa situação não é uma situação de estresse prolongado. Você vai sair dessa situação que você vai terminar a ligação. Certo. Agora você tem, por exemplo, você vai assistir um vídeo no YouTube, ou você vai ficar assistindo Netflix, você vai ficar às vezes 1 hora e meia. Sim. Isso aí tem um impacto muito maior. Então, para a gente tentar minimizar esse impacto, usar dispositivos que seguram o celular, aqueles ganchos, aqueles braços articulados, você vai ficar muito tempo exposto àquilo, você pode, por exemplo, estar no seu quarto ali, você vai assistir ali uma situação que você precisa ficar mais tempo, você usa um dispositivo que deixa ele mais alto. Aplicativos que você pode passar do celular para o computador. Já que às vezes você está no trabalho, você tem sua estação de trabalho no computador físico, passa o WhatsApp para o computador, né? Usa o dispositivo. A posição da digitação no computador é muito mais ergonômica e o impacto é muito menor. Sim. Além disso, a gente pode orientar os nossos filhos, né, que são, né, as crianças e adolescentes, a respeito disso, né, que a gente tem que ter essa atenção com a postura, né, tentar, por exemplo, já que você vai digitar, às vezes você tentar trabalhar numa situação um pouco menos fletida para frente, né, tentar usar menos essa flexão excessiva. E outros macetes, por exemplo, gravar o áudio, né? O áudio, por exemplo, você vai digitar, ao invés de digitar um texto, você pode gravar a mensagem. Às vezes você vai ter menos impacto na sua condição de saúde. Usar o fone, por exemplo, né? Às vezes você está escutando, está vendo um vídeo, às vezes o áudio é mais importante do que aquela projeção. Você não tem que ficar, coloca o dispositivo, põe o fone, deixa o celular ali. E aí você consegue também minimizar isso, já que a gente tem que conviver com a tecnologia. É verdade, tem que saber usar, né? Exatamente. Na verdade, o problema não está nela, o problema está em nós, em não saber administrar muito bem aquilo. Exato. Aí, nós temos um modelo aqui, o Renato. Venha para cá, Renato. O senhor vai nos ensinar aqui, dar algumas dicas práticas com o Renato? Conta pra gente, doutor. Então, eu preciso de um celular aqui para a gente usar uma situação prática. Esse aqui é bom, porque esse aqui é dos maiores, né? É dos maiores. Então, vamos mostrar aqui como é que você digita um texto, Renato. Como é que você faz? Uma situação normal. Se chegou uma mensagem, você vai responder uma mensagem. Mais ou menos assim. Então, aqui você pode observar, Carol. Olha a postura, né? A curvatura cervical. Aqui, certamente, a gente está com uma curvatura aqui de 60 graus ou mais. Aqui, então, né? Você tá falando que o pessoal, esse ângulo da coluna aqui, ele projeta, né? Mais de 60 graus. Então, a gente está aqui com 25, 27 quilos de carga na coluna. Né? A musculatura se projeta para frente, o pescoço projeta para frente, e aqui pode ver que a projeção dos ombros também, ela também se leva essa projeção. Né? Então, a capacidade torácica fica um pouco mais restrita. Aí a respiração, que o senhor falou também. Também fica um pouco diminuída. Você tem uma amplitude menor da expansão do pulmão. E aqui a digitação, você vê o seguinte, geralmente, aqui você está com uma distância um pouquinho maior, né? Mas geralmente a pessoa, quando ela está digitando, ela tende a aproximar né, do rosto. Então você tem aquele fator da acomodação visual também. Você tem que usar uma situação também que isso também tem um impacto, né? Você tem que ter um foco, uma demanda de estresse também ali, de fisiologia da acomodação visual para trabalhar com essa proximidade do celular, do rosto. Sim. As telas não são tão grandes, né? Então às vezes você tem que aproximar para enxergar. Outra situação que a gente pode também minimizar, né? Também falando em relação ao texto, né, que a gente tem que ler, você pode também usar o recurso de ampliar as fontes. Sim. Usar o celular com o WhatsApp, por exemplo, ele tem uma configuração que você aumenta o tamanho da fonte. Então, aí você pode também trabalhar um pouco menos próximo. Porque você vai distanciar um pouco mais. Você distancia um pouco mais, ou você pode elevar um pouquinho mais. Então, o ideal seria diminuir a flexão cervical, Renata, trabalhar um pouquinho mais neutro. Agora a maneira certa. E levantar um pouquinho mais a tela, tentar trabalhar um pouquinho mais alto. Então, isso aqui já diminui bastante. A gente já diminui de o peso dos 27 quilos já... Vai para uns 10 quilos. E mais neutro, você fica com a carga normal, que é aproximadamente 5 quilos. Então, acho que... Talvez seria assim. Seria assim. Não é para você ler uma mensagem, se você não vai digitar, né? Ou você pode digitar também, mas um pouco menos. Então, se você está numa cadeira, você pode tentar alinhar, aproximar e levantar um pouco mais. Né? Mas o ideal mesmo é diminuir as horas. Se você viu uma mensagem, você não precisa responder naquele momento, posterga ou responde por áudio, ou tentar gerenciar isso. E como eu te falei, já que a gente às vezes não consegue diminuir ou zerar completamente isso, usar o recurso de você fazer a sua atividade física para contrabalancear isso, né? Para você fortalecer a musculatura, né? E compensar essa situação que você fica horas do dia a mais com o uso do celular. Entendeu?
E é interessante porque se você começar a ensinar aí seu filho desde pequeno, tudo aquilo vai criando um hábito, né? Às vezes o início vai ser desconfortável, né? Até porque te tira da zona de conforto. Você fala, ruim, mas tudo é um hábito, não é, doutor? Claro, claro. Se você começar daqui a pouco, você não está nem sentindo e está fazendo da maneira certa. Eu tenho 2 filhos, né? Eu tenho um de 4 e de 8. É uma luta diária a gente conseguir reduzir. Mas é o hábito, é a insistência, o dia a dia, você vai conseguindo isso aí virar uma situação de rotina. Mas a gente está na zona de conforto, a gente já está nessa situação de sobrecarga diária, de tarefas que você tem que lidar, você acaba relaxando porque te deixa tranquila. A criança está com o dispositivo, ela está lá entretida, você tem um tempo ali que você não tem que preocupar muito. Mas o impacto na saúde está ficando cada vez mais preocupante e a gente tem que alertar isso e informar dessas situações, que eu acho que isso vai ser uma situação, né? Os tratamentos relacionados a essa situação estão cada vez maiores. Olha. Né? E é importante lembrar, né, que não só a parte física, essa parte comportamental, ela é muito importante. Essa tendência ao isolamento. Sim. Há já bastantes estudos em relação a essa exposição do espectro de luz, né? O celular, o tablet, as telas de LCD, elas têm um espectro de luz que é chamada luz azul. Essa luz ela tem uma situação diferente de sobrecarga neuronal. Então ela leva a uma situação de um pouco mais de relação com hiperatividade, com déficit de atenção, com transtornos de ansiedade. Então é importante a gente lembrar disso também. Não é só a parte física, sabe? É também essa parte dessa exposição excessiva, principalmente no período vespertino e noturno. Essa exposição excessiva, ela, falando de novo na faixa etária dos jovens, das crianças, ela pode interferir inclusive na parte hormonal. Em relação à liberação do hormônio de crescimento, ao cortisol, né? Então ela meio que induz a gente a ficar no período diurno prolongadamente. Seria mais ou menos isso a informação que a gente dá para o cérebro. Né? Certo. A gente tem mais ou menos um ciclo circadiano, que é o ciclo do sono, né, de vigília, que a gente tem uma tendência no período vespertino a diminuir a taxa de cortisol, que é o hormônio vamos dizer, o hormônio do estresse, o hormônio do estar alerta, né? Ele tende a decair na faixa das 18 horas em diante. E o hormônio do crescimento, por exemplo, ele tende a subir, mais ou menos às 19, 20 horas ele tende a subir. Então, quando você ativa muito a tela, você tende a inibir essa curva, manter a curva do cortisol ainda alta e inibir um pouco a taxa do hormônio do crescimento. Então, isso tem um impacto também, além do comportamental, que a gente estava falando sobre essa tendência relacionar, também tem um impacto do desenvolvimento físico, né? Isso aí já está sendo cada vez mais documentado. Eu quero agradecer imensamente. Você vai ter que voltar mais aqui. Muito obrigado, foi um prazer. Muito bom, muito bom, muito bom. Acabamos aqui de bater um papo com o doutor Ricardo Delfino, que é neurocirurgião, gente. Coisas sérias, né? Como ele disse, às vezes ele tem operado mais pessoas têm ido mais ao consultório por questões de mau comportamento, né? Mas hoje o pessoal vai aprender, vai começar a ter novos hábitos. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.